Então, vamos para a nossa última fala do dia. É um prazer enorme estar aqui com o João Cortese, que vai continuar falando das células, né? Porque afinal não estamos só na filosofia das proteínas, também temos as células. E qual seria esse lugar das células na biologia ou na filosofia da biologia? Obrigada, João. Obrigado, Mariana. Obrigado, Oswaldo. Parabéns pela organização do evento. Acho que não só lotar a sala com uma temática como essa, como fazer circular gente de diferentes unidades, né, de uma universidade. Acho que essa é a graça de ter um departamento de filosofia fazendo filosofia da ciência. Bom, gente, foi uma temeridade eu vir aqui, né, porque eu não sou alguém que estuda filosofia da teoria celular. Eu tenho aprendido com o Tiago e com outro Tiago que se conectou agora, que vai entrar amanhã. E tenho conversado com biólogos, vários dos quais estão aqui do nosso grupinho de segunda-feira. Então, não sou biólogo, fiz uma formação inicial científica, fiz o doutorado aqui no Departamento de Filosofia e agora dou aulas de filosofia aqui no IB, no Instituto de Biociências. Então, um convite à reflexão tem a ver com o projeto atual que eu estou tentando elaborar sobre a questão da possibilidade de uma teoria geral na biologia, até onde vai a generalidade na biologia, ciência do particular, mas aí, para o evento, eu tentei fazer essa conversa com a questão da teoria celular, mas então realmente tem muito menos detalhe, especificidade do que as ricas apresentações aí que a gente viu ao longo do dia. São questões gerais para nos fazerem pensar. Eu vou dialogar aqui com 3 biólogos que falaram de filosofia, então 2 da síntese moderna, né, o Mayr e o Dobzhansky, e um contemporâneo que é o Samuel Scheiner, e vou tentar ver como é que cada um deles falou sobre a questão da unidade da teoria biológica. O Mayr é uma brevíssima introdução no geral, o Dobzhansky com a evolução como candidata à teoria biológica que abrange toda a biologia, e o Scheiner problematizando diferentes teorias biológicas gerais, a teoria celular sendo uma delas. Então, para começar com o Mayr, acho que ele traz uma boa problematização para a gente entrar, né, na verdade, no domínio, ou nos domínios, porque na escola aprende-se biologia, a gente chega aqui, tem um Instituto de Biociências. Será que tem uma unidade metodológica ou não entre as ciências que estudam o vivo? E o Mayr, num livro cuja tradução foi meio infeliz, ele escreveu esse livro, não sei se ele tinha 99 ou 100 anos de idade, né? Mas no prefácio ele diz, vai ser a minha última obra, depois de escrever lá 42 artigos sobre a noção de espécie, ter contribuído para a ciência moderna, ele fala, essa vai ser a minha última obra, e ciência única dá a impressão que ele está falando de uma unidade metodológica da biologia. E, na verdade, é o contrário. Ele quer falar biologia, ciência particular, específica, é diferente do que a física. Ele está falando, olha, ao longo da história, século XX, né, alguém que veio da Europa no momento de positivismo, Círculo de Viena, vai falar filosofia da ciência antes, falava só sobre física, como se ciência fosse igual à física. É alguém que está propondo a filosofia da biologia a partir do lado de dentro da biologia. E o Mayr vai defender um pluralismo, ou melhor, uma dicotomia metodológica nas biociências. Então, ele vai propor, basicamente, uma distinção entre o que ele chama de biologia funcional, que teria a ver com disciplinas como, por exemplo, a fisiologia ou a ecologia, e uma biologia histórica ou evolutiva. Ele vai dizer que a biologia funcional está mais próxima da física, por exemplo, enquanto o caráter histórico da biologia evolutiva estaria mais próximo da história nas humanidades. Acho que tem muita coisa para a gente pensar aqui, claro, enquanto natureza do conhecimento biológico. Por exemplo, a reflexividade que existe nas ciências humanas também existe, de algum modo, nas ciências do vivo, enquanto é o vivo estudando o próprio vivo, por exemplo. Mas eu estou trazendo o Mayr aqui só para dar um exemplo de que a própria unidade metodológica da biologia não é dada, né? Aqui é uma tese de dicotomia, não estou endossando a tese, mas é só para problematizar. E o Mayr vai dizer que funciona diferentemente, né? Então, a biologia funcional, bioquímica, molecular, ecologia, fisiologia, trabalha com o que ele chama de causas próximas, enquanto a biologia evolutiva ou a biologia histórica trabalha com o que ele vai chamar de causas últimas ou distantes, dependendo da tradução. Então, só uma problematização de que nem a unidade da biologia é dada. E aí, se a gente pensa em tentativas de unificação, talvez a mais célebre, ou uma das mais célebres, está no campo da teoria evolutiva. Eu tenho brincado com o pessoal que, né, diz a lenda falsa de que para entrar na Academia do Platão estava escrito, não entra aqui se não sabe geometria. E eu tenho brincado que no Instituto de Biociências um dia vão escrever lá a frase proferida do Dobzhansky, nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Uma frase que ele proferiu em 64, depois retoma numa conferência que ele deu em 1972,
Isso aqui está em Notre Dame, na Universidade de Notre Dame, tem tipo algo no chão, né? Um memorial, e aparece num artigo de 73, então simboliza, né? Claro que o Dobzhansky não é o único arquiteto dessa visão, mas a frase dele é proferida muitas vezes colocando a evolução como um guarda-chuva para a ciência biológica. Então, o artigo aparece em 73, tem um artigo anterior de 64, que eu vou falar também. É um artigo de 6 páginas, eu acho que é legal ver o contexto, porque todo mundo, o Sérgio vai me corrigir depois como é que ele vê a questão, mas me parece que todo mundo vai replicando a frase sem olhar um pouco para o contexto. Ele está falando para professores de biologia, sai depois, em 73, numa revista para professores de biologia, e ele está defendendo o caráter, por assim dizer, factual, sólido da teoria evolutiva contra teorias ditas hoje criacionistas. Ao mesmo tempo, o próprio Dobzhansky se coloca como alguém que acredita na criação e vê isso como compatível com a evolução. Seria um evolucionismo teísta, tal como alguns autores rotulam hoje. Ele vai trazer a questão do nada, faz sentido não ser sobre a evolução, a partir do Teilhard de Chardin, né, que é uma figura muito polêmica, que também fez aí uma vertente de reflexão teológica sobre a teoria da evolução. E é do Teilhard de Chardin que ele vai trazer, ele termina o artigo citando essa passagem. A evolução é uma luz que ilumina todos os fatos, uma trajetória que todas as linhas de pensamento devem seguir. Isso é evolução, mais até do que uma teoria, uma hipótese. Quer dizer, a evolução é o que guia tudo. O Teilhard de Chardin tinha publicado isso numa obra de 55, sendo que, na verdade, isso é póstumo, tinha sido escrito nos anos 30, e é interessante saber que tinha sido escrito nos anos 30, porque o Huxley, outro aí dos autores da síntese moderna, vai usar a expressão, então, antes da publicação do Teilhard de Chardin, mas depois da elaboração dela pelo Teilhard de Chardin. Então, qual seria a cronologia da expressão nada faz sentido a não ser a luz sob a luz da evolução, em latim subspécie evolutionis ali? O Chardin pensa na ideia em 1930, o Huxley publica, depois vem o escrito póstumo do Chardin, e depois o Dobzhansky retoma a expressão. Só um pouquinho de curiosidade, né, para onde isso foi indo. Mas, como eu disse, o Dobzhansky publica em 73, aquele artigo célebre de 6 páginas. Em 64, tem um outro artigo um pouquinho mais expandido, no qual o Dobzhansky vai trazer uma expressão quase igual, né, quase igual, já vou mencionar, mas que ele situa bem no debate sobre a generalidade na biologia, né? Então, ele fala, olha, recentemente a gente viu uma tentativa cada vez maior de unificar a biologia como um campo de conhecimento, e muito disso foi trazido pelo espetacular progresso que se observou na biologia molecular. E ele fala, muita gente começou a achar que a biologia molecular agora, então, né, pós-estrutura do DNA, vai dar as cartas de como unificar a biologia. E ele vai dizer, olha, eu vou me arriscar aqui a apresentar uma outra proposição arriscada de generalização. E aí ele usa pela primeira vez o Dobzhansky, né? Nada faz sentido na biologia, senão a não ser sob a luz da evolução, subespécie evolutionis. Se o mundo vivo não veio de ancestrais comuns por meio de processos evolutivos, então a unidade fundamental dos seres, das coisas vivas, se a gente quiser traduzir, né, uma falácia, né, sua diversidade é uma piada. Então, essa frase do Dobzhansky, nada faz sentido na biologia, a não ser sob a luz da evolução, está propondo uma unificação e dizendo assim, se não for através da evolução, não tem como ver unidade para os seres vivos, né? Sem essa luz, tudo se torna uma mera pilha de fatos, etc. e tal. Bom, começando a discussão filosófica, do que a gente está falando aqui? Eu acho que talvez essa frase, nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução, pode ser interpretada em pelo menos 2 níveis. Por um lado, a gente pode fazer aqui uma leitura ontológica. Nada na biologia significando no mundo vivo, porque a gente comete essa ambiguidade, né? A gente usa a biologia para falar o conjunto dos seres vivos, ou os fenômenos vivos, e a teoria também, né? Então, se nada no mundo vivo faz sentido, senão como tendo uma origem evolutiva, a gente estaria num plano ontológico, e isso seria um ponto feito pela unidade subjacente à diversidade de formas de vida, como tendo sido todas originadas evolutivamente. Por outro lado, alguém poderia fazer uma leitura epistemológica, que nada na biologia, enquanto disciplina, campo do saber, faz sentido, senão quando estudado à luz da teoria evolutiva e não a evolução enquanto processo, né? Está ligado a um plano de reducionismo teórico.
Me parece que o Dobzhansky está tendo a primeira tese aqui. A tese dele é ontológica, que o linguajar acaba deixando um pouco, talvez, ambíguo, mas a tese dele é que toda forma de vida teve uma origem evolutiva, ponto. Né? Algo que talvez seja quase que um truísmo hoje para um biólogo. De fato, isso foi enraizado e aí mereceria estar na entrada do Instituto. Quanto à tese epistemológica, aí leva a muito debate e não seria tão óbvia. Amanhã o Tiago Inês vai falar sobre a prática, a filosofia da prática científica. Ela não é óbvia do ponto de vista da prática. Por quê? Porque se, por um lado, nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução, né, quanto à causalidade do fenômeno da vida em plano ontológico, quando eu estou falando de prática, nada me garante isso. Alguém pode, talvez, trabalhar em algum momento, seja em ecologia, seja em qualquer outra disciplina, eventualmente não evocando a teoria evolutiva. E está tudo bem, né? Então, acho que é importante ter essas distinções, uma visita aí à teoria do Dobzhansky, e aí corri para chegar no que talvez seja o mais interessante aqui, acho que para o nosso colóquio, para discutir, quer dizer, onde que as células podem estar aí, né? E aí o Tiago andou me fazendo pensar um pouco sobre isso, né? E vou abordar aqui um trabalho indicado pela Maria Alice Brzezinski, nossa colega lá no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, trazido pelo Samuel Scheiner. É um trabalho, então, de 2010, com o título Rumo a um framework conceitual para a biologia. O que a gente chama de framework? Um quadro conceitual, né? Um arcabouço conceitual para a biologia. Ferramental, obrigado. E aí ele vai propor, ele vai dizer assim, olha, quando se fala em biologia geral e tal, muitas vezes se pensa teoria evolutiva. E o Scheiner fala, isso aí é uma falácia. Ele fala, só se faz essa equivalência, biologia geral, biologia evolutiva, porque a teoria do Darwin foi muito elaborada e todo mundo olhou para isso, inclusive o Dobzhansky. Ele fala, mas se eu for olhar o que é biologia hoje, ele fala, eu consigo fazer 5 teorias gerais. A teoria evolutiva sendo apenas uma delas. Então ele fala, uma é a teoria darwiniana evolutiva, a outra é a ecologia, que ele diz, eu formulei com um colega, que chama Willig, em 2008, e as outras 3 eu vou apresentar aqui agora, diz ele. Seria a teoria dos organismos, a teoria das células e ecologia, evolução, teoria dos organismos, teoria das células, e vai me vir a quinta. Tá formulado aqui. Oi? E genética. Então, ele nega a biologia molecular enquanto estatuto. É genética, evolução, ecologia, organismos e células. E ele vai dizer que biologia molecular é algo instrumental e ele nega enquanto domínio. Então, ali no comecinho, né, aqui está cortando um pouquinho, né, quer dizer, então ele vai propor o que é biologia, ele tem uma overarching theory, né, o que é biologia. Biologia constituída por 5 teorias, evolução, ecologia, genética, teoria dos organismos, teoria celular, e disso ele passa para teorias que ele vai chamar de constituintes, né, ou constitutivas, seria de nível médio, e disso ele desce para modelos, né? Basicamente, essa é a proposta dele, e ele vai dizer que não vale, então, a frase do Dobzhansky, nada na biologia faz sentido a não ser sobre a luz da evolução, porque isso é apenas um dos 5 ramos. Notem que ele não está negando o plano ontológico, ele não é alguém que está dizendo, tem seres vivos que não sofreram evolução, não se trata disso, né? Se trata da organização dos domínios. Então, o que é essa tal teoria geral da biologia que ele apresenta? E ele apresenta tudo como uma tábua, sempre tem 10, né? Então, são os 10 mandamentos aí de cada uma das teorias que ele faz. Eu estou brincando, provocando, tomando a liberdade que não é minha especialidade e que eu estou, quer dizer, pensando com isso e trouxe para a gente pensar junto, né? Não é nem que eu defenda... Bom, eu acho que tal como ele apresentou, não está fechado, certamente. Mas eu acho legal para fazer pensar, né? No fundo, é assim. Então, o que seria a teoria da biologia, segundo Scheiner? É uma teoria que fala sobre o domínio da diversidade e complexidade dos sistemas vivos, incluindo suas causas e consequências, e aí ele dá 10 princípios para essa teoria geral, assim como para cada uma das 5 teorias ele vai dar, geralmente, 10 princípios, eu vou me concentrar na das células, e quanto aos princípios da teoria da vida, da teoria biológica geral, vai falar, olha, tem a ver com que a vida é um sistema aberto, fora de equilíbrio, que é persistente, a célula é a unidade fundamental da vida, então aqui ele traz a célula para a teoria geral, questões de informação, né, níveis, etc, tal. Todo ser vivo vem de outro ser vivo, e a origem da vida, né, veio de... a vida vem de um meio abiótico e tal. Ele apresenta 10 teses aí, a gente poderia discutir em detalhe essa teoria da biologia dele, mas eu quero chegar na teoria das células dele, né? Então, para cada uma dessas 5 teorias,
ele vai fazer a mesma coisa. Só lembrar se tinha alguma coisa aqui. Não, ele vai dizer que, quer dizer, que ele está criticando o Dobzhansky e que essa precedência da evolução é contingente, não precisaria ser o caso. Né? Então, uma visão da vida, escreve o Scheiner, é que ela consiste em um conjunto de reações químicas controladas. A vida existe apenas porque é possível manter sistemas altamente ordenados contra o decaimento da entropia, né, quanto a fuga pela entropia de algum modo, né? A célula provê a parede entre ordem e desordem, né? Então o Tiago já adiantou aqui, né, que o Hooke comparou com os favos de mel, né? E os favos de mel já remetiam à célula de um monge, né? A célula, pensando assim, talvez fenomenologicamente, seria uma divisão entre um dentro e um fora, né? Na hora que ele aponta isso, eu acho que é legal, porque eu acho que isso repercute em questões sobre... A gente está falando aqui do problema da relação com espécies, mas eu acho que remete em outro nível sobre a questão da individualidade biológica hoje em dia, que é uma baita questão na filosofia da biologia. Eu não tive tempo de resgatar, mas quando o Luiz Fernando trouxe o Canguilhem sobre teoria celular, eu acho que tinha coisas que iam nesse sentido, seria uma pista a ver, né? E aí, o que é a teoria das células para o Scheiner? Como eu disse, ele apresenta a teoria da biologia e depois as 5 teorias. Então, é uma teoria que porta sobre células e as causas da sua estrutura, função e variação, e ele vai apresentar os 10 princípios. Aí eu vou ler aqui para a gente discutir. Os 3 primeiros princípios estão relacionados com uma das 5 teorias apresentadas por ele, que é a teoria da genética. Primeiro princípio, as células são muito ordenadas e sistemas limitados, né? Tem uma parede. Parede não só no sentido da célula vegetal, né, mas fronteira, membrana, enfim. 2. Células são compostas de partes heterogêneas consistindo de subsistemas que agem para localizar recursos e processos. 3. Células são reguladas por uma rede de interações supramoleculares e bioquímicas. Então, tudo isso ele vai falar, são princípios do que identificaria a teoria celular em relação com a genética. Os próximos 3 princípios têm a ver com 2 das outras teorias que ele está propondo, que são a teoria da ecologia e a teoria no nível dos organismos. Então, 4, as células interagem com o seu meio externo, incluindo outras células. 5, as células trocam matéria através de fronteiras consistindo de membranas semipermeáveis. E o 6, as células requerem uma fonte de energia externa, seja ela química ou eletromagnética. O 7º princípio ele não vai associar com nenhuma das outras teorias. As células usam energia para criar gradientes de concentração de íons e de moléculas. E os 3 últimos princípios, ele vai remeter a uma conexão tanto com a genética quanto com a evolução. Então, 8º, novas células são formadas apenas de células pré-existentes. É o Virchow, né? Não sei como é que pronuncia o nome, né? 9º, células contêm toda a informação necessária para sua construção, operação e replicação. E 10º, as propriedades das células são o resultado da evolução. Então, isso eu achei legal trazer. Vou continuar ainda no artigo do Scheiner, fazendo alguma problematização, mas isso em si eu acho que é algo que eu queria trazer aqui para a gente discutir enquanto tentativa de categorização, talvez um pouco assim, né, com a pretensão de ter, né, uma lista fechada de princípios e tal. Ele mesmo depois vai baixar um pouquinho a bola e falar, olha, isso aqui é uma proposta e tal, mas é algo relativamente recente, 15 anos atrás. Claro que para alguém de bancada, 15 anos atrás é outra geração, mas para a filosofia, por que não? É algo que está na mesa para ser discutido. E acho que é legal porque dá para a gente entrar aqui em discussão com cada um dos princípios, na linha do que o Tiago trazia, chegando a uma questão mais precisa. Isso aí suscita questão em relação a contra-exemplos e tal. O Hooke, o Tiago já adiantou, mas só para lembrar, né, que quando em 65 o Hooke observa a célula, e a gente está bem antes do que a teoria celular, como o Tiago trouxe, a teoria celular 1839, né, por aí. Oi? E quase 200 anos antes que a célula é observada pelo Hooke e descrita, então, em semelhança com um favo de mel, tendo aí essa nomeação de células que a gente poderia remeter, né, a uma célula monástica, né, a uma célula enquanto quarto. Além disso, o Hooke enfatiza a questão fronteiriça. Eu achei que é um ponto, assim, dialogando história com filosofia, né, na hora que o Scheiner coloca a parede, a fronteira, de modo mais geral, como algo definidor. É legal ver que isso está na descrição original do Hooke, quando ele diz, né,
que aparecem paredes ou partições desses poros, ele chama de poros ou células, que eram, na observação dele, tão finos, né, em proporção aos seus poros, as células, né, assim como aqueles finos filmes de cera num favo de mel, né? Então, a questão da fronteira aparece aí também, de algum modo. Então, como eu estava falando, eu acho que uma pista, assim, digamos, fenomenológica para pensar sobre as células é enquanto algo que delimita um dentro e um fora. A gente estava conversando na hora do almoço, né, quando a gente pensa em ontologia na biologia, parece que, meados do século XX, todas as fichas vão para o gene, num certo sentido. Hoje em dia, está todo mundo criticando um genecentrismo e falando a volta da biologia no nível do organismo. E a célula parece que está um pouco ali na metade do caminho, né? Então, se a gente joga os genes fora, hoje em dia você vai continuar com tentativas de reducionismo para o nível molecular, talvez, a gente estava conversando. Mas não, você não vai... Por que você pararia no nível celular numa descida reducionista? Né? Acho que é uma questão que se coloca, mas acho que uma das questões, se eu for pensar, né, organismo, no caso do ser humano, sei lá, célula, órgão, tecido, célula, molécula, etc. e tal, uma das particularidades do nível, por assim dizer, das células, é essa separação por paredes, né, ou por alguma fronteira de modo mais geral, que, como eu estava dizendo, eu acho interessante por remeter ao problema da individuação biológica em geral. Hoje em dia tem muita discussão que constitui um indivíduo biológico, qual é a relação entre indivíduo biológico e organismo, e é uma discussão não meramente terminológica da filosofia da biologia, mas uma questão prática. Um ecólogo precisa contar indivíduos numa população, importa o que é um indivíduo biológico ou não. Na imunologia, eu preciso ter um interior e um exterior mesmo de um organismo. Notem que aqui eu fiz um salto, né? Isso aqui não é de célula, mas é a questão da importância da individualidade de modo geral. E na evolução eu também preciso separar indivíduos, porque eu preciso falar em geração distintas. Então, às vezes, porque isso entra em muito detalhe hoje em dia, né? Às vezes falando de certos holobiontes, né? Ou associações aí, será que é um indivíduo, será que não é, será que é uma comunidade, etc. e tal. Às vezes parece uma mera questão terminológica, mas eu acho que essas questões de individualidade têm influência de impacto direto em aspectos das teorias contemporâneas. E eu acho legal que pensar que na escala aí, biológica, a célula delimita esse dentro e esse fora, mas estou trazendo como uma primeira aproximação, né, quer dizer, de modo muito vago. Seguindo aqui no Scheiner, daqui a pouco eu já vou aproximar da conclusão, né? E aí ele vai mostrar como a questão está em aberto, né? A gente estava conversando com o Thiago recentemente, na verdade, mostra o quanto que ele não fechou as coisas, ele mesmo aceita, né? Aproximadamente todos os domínios gerais da biologia, né, que para eles são genética, ecologia, evolução, organismos e células, contém um conceito fundacional, que foi debatido sobre décadas e cujo significado continua a ser discutido. A evolução tem o conceito de espécie, a ecologia tem comunidade, não sei se os ecólogos vão concordar, genética tem gene, e a biologia do organismo tem a noção de indivíduo. De modo interessante, eu não estive apto a identificar um debate similar sobre o significado de um conceito fundacional no domínio da célula ou da biologia molecular. Embora esses domínios certamente tenham visto muitos tipos de debate sobre conceitos e teorias, né? E aqui acho que entra uma pesquisa tal como a do Thiago, puxa, mas afinal, o que é uma célula, o que é um tipo celular? Acho que mereceria também ter aí uma atenção. E ele vai dizer que, se por um lado não tem o conceito, a célula aparece na pergunta fundamental do domínio, porque daí a cada um daqueles domínios, tanto a teoria biológica geral, quanto os 5 domínios, ele vai associar uma pergunta. Qual seria a pergunta da biologia, segundo Scheiner? Por que a vida consegue persistir? Como que a vida se mantém? Qual seria a pergunta da evolução? Qual que é a causa da mudança e da diversidade dos organismos? Na genética, por que a prole se assemelha aos seus pais, aos seus progenitores? Teoria dos organismos. Como que um indivíduo mantém a sua integridade, né, a questão da manutenção da individualidade biológica. Na ecologia, o que explica a distribuição dos organismos, também não sei se cola. E nas células, seria um pouco assim, como que uma célula mantém a sua estrutura e função. Também acho que é uma boa questão para discutir. Será que essa é a questão fundamental da teoria das células? A teoria das células, como a dos organismos, necessariamente tem que falar de células e de organismos. Mas qual é a pergunta fundamental sobre células que a teoria celular se coloca? Não sei se é tão óbvio, né? E aí ele vai falar... A biologia tem tais questões fundamentais e que elas não mudaram desde as origens da disciplina. É uma das arenas nas quais o Thiago cabe enriquecer o debate, né? Quer dizer, puxa, historicamente não sei se é óbvio que essa sempre foi tal qual a questão da teoria celular em si. Né? Claro que é uma candidata, mas acho que merece discussão.
Aquilo que eu adiantei no início, ele não aceita a biologia molecular como um dos 5 domínios, porque ele vai colocar ela mais como algo instrumental, né? Então, ele vai falar que, às vezes, tem... pode ter alguma... nem todos os atributos, processos ou níveis hierárquicos são representados por uma teoria separada, sugerindo potencial para adições e substituições. Ele vai falar, não fechei aqui nada, particularmente... as substituições, se as teorias são, não devem evitar redundância, algo que ele está gestando aí, fazendo, mas a biologia molecular ele vai recusar como um domínio próprio, dizendo é mais instrumental. Você usa a biologia molecular na genética, usa na evolução, usa na ecologia, assim por diante. Da mesma maneira, a teoria das complexidades, teoria de sistemas, ele vai dizer, muita gente traz como candidato, tanto para a biologia geral como uma das teorias da biologia, mas ele entende mais de um ponto de vista instrumental do que constituindo um domínio próprio. Algo que é legal é quando ele pega as 5 teorias dele sobre células, organismos, genética, evolução e ecologia e contrasta isso com níveis da vida. Então, ele vai de biosfera para comunidades, populações, indivíduos, células e moléculas. E eu acho que uma das coisas interessantes de ver é que todas as teorias, exceto a teoria celular, recobrem o nível dos indivíduos. Ele vai falar, olha, isso mostra o quanto que a biologia está centrada no organismo. E a teoria celular, por exceção, seria aquela que não toca unicamente aqui nos indivíduos. Acho que mostra, se a gente aceitar as 5 teorias dele, uma articulação interessante a ser debatida. Ele talvez dê uma concessão à teoria evolutiva, mas talvez um pouco no nível ontológico, lembrando da distinção que a gente fez, né? Ele falou, portanto, tudo na evolução faz sentido apenas à luz do resto da biologia do organismo, né? Ele está querendo fazer a reversa da frase do Dobzhansky. No meu, como que a gente falou mesmo? No meu quadro, né, arcabouço, a teoria da evolução não tem mais o lugar central, né, nesse debate. Entretanto, ele também escreve, né, algumas observações interessantes vêm de comparações entre as teorias. Em primeiro lugar, a evolução é a única que aparece como um princípio explícito, fundamental em todas as outras teorias, enquanto o reverso não vale. Quer dizer, na hora que ele faz lá teoria celular, teoria dos organismos, teoria ecológica, todas elas têm um princípio que liga com evolução. Ele fala, e não vale o contrário, né? Então, ele concede, não explicitamente, né? O que estou provocando aqui, talvez ele concede de algum modo, mas alguém poderia dizer, mas é no nível ontológico e não no epistemológico. Então, chegando ao final, tanto do artigo dele quanto do que eu trouxe aqui, ele diz, eu não pretendo que as teorias apresentadas aqui estão completas, né, e todos os princípios fundamentais estejam corretos, né, etc. E tal. Está propondo algo. E o meu nível de incerteza é o maior para a teoria das células, a área da biologia que eu conheço menos, né? Ele é um ecólogo e um evolucionista que se colocou a pensar também sobre evolução. Então, eu acho que mostra o quanto que tem a ser feito pela filosofia da biologia celular. Aqui faltou, na verdade, né? Acho que é um campo aberto, tem particularidades aí em nível ontológico, então, tanto essa questão da célula não ser uma unidade que não se compromete com o nível do indivíduo, claro que, né, pode ser um indivíduo unicelular e tal, mas não deixa de ser interessante e é uma unidade propriamente viva, né, diferente do que falar de uma molécula, por exemplo. Isso acho que é uma das questões. A questão do dentro e do fora, eu acho que também é relevante para pensar, talvez aí em correspondência com o problema da individualidade biológica. E, finalmente, o lugar, então, da teoria celular, né? O que a teoria celular abarca, né? Que tipos de células, se for possível colocar assim. Qual que é o lugar da teoria celular em relação a outras teorias biológicas? Isso é um problema geral para a filosofia da biologia. O Scheiner está fazendo uma proposição de 5 teorias debaixo de uma teoria geral. E, finalmente, é isso. Será que existe uma teoria biológica geral que engloba todas essas outras? Então, realmente, assim, dessa vez, não é retórico, que são questões mesmo, né? Não trouxe nenhuma tese, né? Visitei algumas questões. Eu trouxe porque eu nunca tive nenhuma rede social, mas o nosso laboratório agora tem, então quem quiser seguir, o Vinícius tem feito. A gente tem discutido filosofia da biologia toda segunda à tarde, né? Algumas pessoas que estão aqui participam, mas não precisa ter rede social, pode me mandar um e-mail que a gente adiciona ao mailing. Então, é isso. Obrigado. Queria ouvir as opiniões de vocês. Realmente, aqui é um terreno de debate, né? Não é uma tese, não é nada fechado, né? Obrigado mais uma vez a Mariana e ao Osvaldo. Muito obrigada. Agora eu vou
Tem que migrar para as células também. Tá. Vou começar a anotar primeiro, Sérgio. Eu não sei seu nome. Gabriela. É uma coisa simples, assim, só uma dúvida, não sei se eu perdi isso daí, mas assim, ele coloca de lado a biologia celular, o que ele faz com metabolismo e filosofia? Ele coloca de lado a biologia... Fisiologia, aliás. Molecular, você diz. É assim, ele tira a biologia molecular e metabolismo e fisiologia, ele coloca onde? Acho que parte nos organismos. Tá. Eu acho que no nível celular está na célula. E no nível dos organismos. Eu acho que ele Tá. distribuiria. Tá. Eu acho que seria isso. Só isso. Mas é uma boa questão, né? O que seria mais processo? Ele está estruturando, por isso que eu achei legal também de trazer, por ontologia, né? Ele está definindo a teoria por escopo que ela trata, e não por processo. Se alguém tentasse definir por processo, talvez sairia em fisiologia e outra coisa assim, né? Obrigado, Sérgio. Nossa, você te provocou muito, né? Então, Que bom, era uma tentativa, porque fora a provocação não tinha nada. A questão da teoria da evolução sendo colocada em paralelo com outras teorias, eu acho que uma coisa fundamental que eu sou bióloga e eu vivi alguns desafios à teoria da evolução. Por exemplo, nos anos 90, apareceram 2 caras com teorias lamarckistas por um processo, foi o boom da biologia molecular, e caiu por terra. Isso depois, outra hora, a gente até pode conversar. Mas o que eu acho fundamental da teoria da evolução é que ela quase que se soma com o conceito de ciência. Ela permite o erro, ela é contra o dogma, e isso faz com que ela seja... Por isso, aí está a duração dela. Ela exatamente. E aí todas as teorias que vieram depois e que desafiaram, aí caíram por terra e novos conceitos se encaixaram. Eu não vi nada ainda, pode ser que eu esteja muito por fora, mas eu não vi nada ainda que tenha colocado a teoria da evolução para por terra por uma nova teoria. Sim. Eu acho que ela abarca todas essas. Ela não é conflitante, ela corrobora. Isso é uma coisa. E eu acho que a biologia, e que isso permeia tudo que foi falado, tem uma limitação metodológica. Ela é uma ciência dependente de outras ciências, ela não tem linguagem própria. Então, diferente de física, matemática, que você consegue fazer teorias e testar com a própria linguagem, a biologia é muito dependente. Ela é dependente, primeiro, ela é mais descritiva, depois da estatística, da informática, da computação, etc. Então, isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais difíceis para essa parte conceitual das teorias, enfim. Mas eu vou parar por aqui. Posso responder, Mariana? Puxa, acho que tem muita coisa para conversar, mas eu acho assim, ele não está negando evolução, né? Não tem a ver com negar... eu acho que a questão do ontológico versus epistemológico é interessante, né? Porque ele mesmo vai falar, olha, ontologicamente... Depois, o que é teoria evolutiva, né? Isso vai vir, então, sei lá, na filosofia da biologia tem hoje gente que vai pegar, tem que ter herdabilidade, tem que ter variação, tem que ter algum fitness diferencial, enfim, mas eu preciso definir o que é evolução também. Se for num sentido tão geral quanto dizer mudança, talvez ganhe outro lugar. Eu acho que ele está pensando aqui em tentativas de definir evolução por seleção natural, ou mesmo que se abarque outras coisas como deriva e tal, não num sentido tão geral quanto mudança, simplesmente. Acho que pessoas como Popper se interessaram, né, em pensar isso, a mudança científica em paralelo com a evolução, mas aí um nível ainda mais geral, acho que ele está num nível um pouquinho mais específico aqui. E a segunda questão... Eu falei da questão da dependência que a biologia... Sim. Uma das outras coisas que seria muito legal seria discutir matematização da biologia, né? Porque a linguagem estatística é usada na física, assim como na biologia, qual que é a relação desses usos, né? Mas legal, obrigado. Muito bom. Lucas? Obrigado, adorei a apresentação. Queria entender um pouco. Ele dá o braço a torcer no final. Você
apresenta que talvez ele tenha dado o braço a torcer no nível ontológico. Mas eu não vejo como seria possível você aceitar a tese ontológica sem não necessariamente aceitar a tese epistemológica. Porque se a teoria evolutiva é a melhor descrição desse processo real que é a evolução, se você aceita o nível ontológico, você vai ter que aceitar a melhor expressão, a melhor explicação desse processo. Se eu me compreender com o reducionismo, né? Porque daí eu estaria colando a epistemologia com a ontologia, né? Mas assim, se aquela é a melhor explicação desse processo... Ué, mas esse processo num nível, né? Quer dizer, numa dimensão. O que garante que a explicação pode ser transposta para outros níveis âmbitos, né? Posso diretar esse cara? Só um pouquinho, eu ainda não entendi. Mas o ponto que eu queria perguntar é, me parece que, no fim das contas, a impressão que eu tenho no artigo é que, no fim das contas, ele dá o braço a torcer e reafirma... Na ontologia, sim. Isso aqui é bem en passant, que eu pesquei lá que ele fala isso e tal, né? Mas o discurso dele, no resumo, na introdução e tal, é que a evolução perdeu o lugar central. Esse é o discurso dele. Que está em todas, mas o reverso não é verdadeiro, então, ele não é um norte. Isso. Não, com certeza. Não, eu acho que sim, mas eu acho que está no nível ontológico. Eu interpreto essa frase aí como uma concessão, um entendimento de que a teoria evolutiva é um norte, que orienta que seria, de certa maneira, captura o espírito da frase original. Mas a minha pergunta não é essa, ainda no sentido de que existe, mais ou menos nessa época, tiveram outras críticas à centralidade da síntese. Essa época quando, desculpa? Esses últimos 10, 15 anos. Tá. Existiram outros movimentos de crítica à centralidade da síntese evolutiva, e aqui eu falo da síntese estendida. Eu queria entender qual que é a relação desse autor e desse trabalho com as críticas que a síntese evolutiva estava fazendo, ou com esse projeto revolucionário que a síntese extensiva propôs, se ele é um aliado, se ele não é, se é compatível o que ele está falando com a síntese entendida ou não é. Boa questão. Não sei responder, acho que a gente precisaria perguntar para a Maria Elice, por exemplo, que acho que tem um contexto disso, mas assim, acho que síntese estendida, assim como outras propostas, o Philip Ball, que a gente estava discutindo lá recentemente, vão ser contra um genicentrismo e falando, olha, é preciso dar também atenção. Tem uma virada, me parece, hoje em dia, em certos âmbitos da biologia teórica e na filosofia da biologia, falando, olha, o nível dos organismos importa e não vale um reducionismo total genético. Me parece que, né, assim, bem grosso modo, tem algo disso. Eu acho que nisso, quer dizer, ele certamente não é um genocentrismo, então acho que vai conversar e tal. A questão é que daí ele está propondo essa ramificação aqui de teorias gerais, acho que não é... um pouco o mesmo movimento da síntese estendida. Querer botar a síntese moderna no seu lugar, muitas aspas aqui, e tirar essa centralidade da síntese moderna e reduzir essa importância, me parece um pouco o movimento que ele está querendo fazer, mas que no fim das contas... Mas é curioso, não sei se estava o Massimo Pigliucci, eles organizaram um volume especial, não sei se era da Biological Theory ou algo assim, aí a gente leu o primeiro artigo no grupo, né? É do Pigliucci mais alguém. Eu falo, o que é uma biologia geral? É isso, é aquilo. Mas, na verdade, ele fala, a única é a evolução que foi Darwin, a teoria moderna, a síntese moderna e a síntese estendida. E, quer dizer, reserva total ao mercado e tal. Eu acho que, nesse sentido, a síntese estendida tenta ser uma versão 2.0, o nome diz, da síntese moderna, com a tese, a teoria da evolução que engloba. Aqui, então, talvez eles não gostem de vê-la de canto, mas acho que nada impede de, talvez ele, mas estou imaginando, hein, poderia falar, essa evolução pode ser estendida, se quiser. São dois movimentos de crítica diferentes. Eu acho que sim, porque a síntese estendida está colocando uma baita centralidade para a evolução, né? Só está criticando a síntese moderna, mas para eles ainda talvez vai puxar coisas que estão aqui, né, e tal, ou construção de nicho e tal, mas vão jogar tudo para evolução, né? Quanto a processos, acho que vão dar atenção para coisa. Então, acho que converse bem, talvez, mas na hora do recorte é outro recorte. Mas, assim, o Scheiner deve ter resposta. Isso eu ignoro quais são as respostas dele, de fato. Estou hipotetizando. Tá. Obrigada. Tem mais 2 perguntas, pelo menos. Eu acho que parece que justamente essa desconexão com o fato das células serem realmente indivíduos, ou da possibilidade das células serem realmente indivíduos, que causa toda essa confusão, delas ser essa exceção. Assim. Sim. E eu acho que isso tem a ver também com a evolução, no sentido de que, no fim, a evolução é o estudo do que está acontecendo, tem uma coisa assim, uma pretensão ontológica geral na evolução, no sentido de que é o estudo do que acontece, sabe, do que propriamente está acontecendo, né? Sabe, no processo da história do universo, que gerou a gente até aqui.
Todo esse sentido, parece que a questão, a dificuldade acontece por um problema de paradigma ontológico que não dá espaço justamente para o fato da célula estar separada do mundo e ter uma agência específica. Assim. Poder ter. Poder ter. Quer dizer, assim, ou tem mesmo dentro de um organismo, mas pode ter agência específica independente. Sim, exato. Tanto que isso, conectando com o que ele falou lá, tem um trabalho do Michael Levin, que é um biólogo muito legal, que justamente de tirar a célula do corpo humano e botar num espaço e ela vira um bichinho, um organismo unicelular. Algumas células específicas, mas células que no corpo não tinham função nem um pouco parecida do que quando ela coloca nesse outro lugar. Então, nesse sentido, tem que ter algo de subjetivo na matéria mesmo, que faça, que permita essa adaptabilidade tão grande da vida. Subjetivo no sentido relacional. Relacional, que para mim, no fim, tem que dar na experiência mesmo. Que aí é uma teoria panpsiquista, que é o meu segmento, assim, na pesquisa na filosofia, que no fim o ponto é que que tem uma unidade de percepção na célula, que ela é independente, no fim. Porque tem uma característica de percepção na matéria. Porque as células são só matéria, e claramente elas são reativas e relacionais, como você disse. Então elas têm que ter uma unidade de subjetividade, de consciência mesmo. E eu acho que essa especificamente é o campo da ciência onde mais parece que tem uma individualidade. Então, tipo assim, por exemplo, você pensa pensar no átomo como tendo uma individualidade perceptual e tal. Já tem algo ali que remonta uma certa individualidade. Mas a célula é o que mais parece. É um bichinho, ele anda, ele come, sabe? Ele tem uma experiência, ele tá tendo uma experiência. Mas isso não está em consonância com o paradigma materialista, reducionista padrão, e aí isso acaba enuviando muito a discussão, parece. Porque não... Que legal. Como se chama? Desculpa. Nandli. Legal. Bom, acho que a gente não tem tempo para desenvolver muito, mas acho que até para a gente pensar, né, Tiago, uma questão um pouco de triangulação, porque tem muito debate hoje em dia sobre a relação entre organismos e indivíduos. Então tem muito assim, nem todo organismo é um indivíduo, nem todo indivíduo é um organismo, etc. e tal. Onde é que estão as células nisso? Acho que esse problema de triangulação, né? Acho que o que apareceu na discussão anterior, né? O fato que às vezes a célula é um organismo, um indivíduo separado, e às vezes não, ela pode ser parte ou todo, acho que rende nisso, né? Sim. Obrigado. A gente tem pelo menos mais 2 inscrições. É o Guilherme? Então, assim, não sei, a visão mais que eu vejo essa questão de visões e para a ciência é muito de culturas, né? De pessoas que são amigas e compartilham uma linguagem. Óbvio que tem valores cognitivos ali, tem aproximações da realidade externa, mas é muito mais nesse sentido, assim, né? Daí você fica vendo essas coisas, assim. Já me diverti vendo isso, entrando em várias universidades do Brasil afora e vendo quais são os departamentos que existem, quais são as unidades acadêmicas que existem, pá. E a cultura, assim, eu acho que... E daí, enfim, eu acho que esses trabalhos, assim, que nem esse do Scheiner, fiquei curioso de ler o de ecologia, mas... Enfim... O de ecologia, eles fizeram um artigo, ele fez um livro inteiro da ecologia. Talvez, então, vou ter que ver isso. Talvez seja até o que o Bruno criticou no mestrado. É possível, porque se você parte para uma abordagem mais pragmática ou sociológica, tudo isso aqui vai ser taxado de essencialista, né? Ele está querendo fazer teoria por domínio ontológico, escopo, né? E muito é histórico, né? O cara dizendo que eu fiquei pensando, tá, a teoria da biologia, mas tá, a biologia vai mudando. Tem como tu pensar um pouco do que é o fenômeno mais imediato e cotidiano que a gente está interessado desde sempre. Mas colocar como, esses são os princípios desde sempre. Poxa, tipo assim, Plínio Velho, tá ligado? Como é que ele vai dizer que ele está estudando a mesma coisa que a gente, com a mesma teoria, né? Tipo, enfim, daí enfim, a provocação é mais nesse sentido da cultura e tentar talvez entender o que são as teorias e vai nesse sentido de redes de interações, de troca de saberes, sei lá, e de linguagens, de modelos e de perguntas, né? Que daí talvez, tipo assim, os modelos e as perguntas plausíveis são coisas determinadas pela cultura, né? Pelo paradigma, sei lá, e que é compartilhado por pessoas que convivem de alguma forma.
Não, baita questão. Acho que ele vai ser taxado, né, de algo muito rígido. E depende, né? Quer dizer, o professor Sérgio estava falando de fisiologia, que para nós é um departamento, às vezes para alguém não vai ser um departamento. O que define, né? E culturas, eu esqueci de falar, né? Mas o Dobzhansky, não sei se todo mundo está com isso na cabeça, veio aqui para a USP, décadas de 40, 50, criou uma escola, uma tradição, tal. Além de ser um dos arquitetos da síntese moderna no geral, teve, né, no nosso departamento, e a coisa segue. Então, claro, nível cultural, histórico, sociológico, de linguagem, tudo isso você pode problematizar. Ele está tentando fazer uma coisa guiada, vai por uma ontologia que vai poder ser taxada de realista e tal, né? Quer dizer, uma realista com fronteiras, né? Ele está assumindo que existe uma fronteira em células, organismos. Depois ele tira um pouco o pé, mas ele está propondo esse recorte. Essa coisa que ele falou também da célula dividir a ordem do caos. Poxa, um ninho de um passarinho. Uma coisa do castor. Então, os exemplos mais simples, né? Já é o caos fora a ordem fora da célula. Não, é por isso que isso acho que a coisa mais vaga que eu trouxe de todos foi uma coisa que preparando a apresentação me veio na cabeça, nessa questão da limitação da célula. Eu acho que remete para coisas muito mais amplas da unidade na biologia, né? E não é uma questão como definir o conceito de espécie, me parece, porque tem uma questão de definição de fronteira ontológica que impacta nos modelos usados, né? Porque ninho, alguém poderia pretender que tem uma certa continuidade, um galinho caiu para cá, o outro, como é que você dá a fronteira do ninho e tal, mas na hora que você vai fazer um modelo ecológico, você quer saber o que é um ninho, o que é dois, você conta ninhos, por exemplo, né? Então, nisso que eu acho que remete a algo, mas aqui tô extrapolando bastante, né? Tem um pouco a ver com a pergunta que eu queria fazer antes, na outra palestra. Me parece, porque as duas têm a ver com célula, me parece que tem um problema que não é só na quantificação, mas também ele é inexorável no campo ontológico, que é, mesmo que a gente, num cenário ideal, que se concorde sobre uma gradação de modularidade, de autonomia ou de separação, sempre me parece recair no problema de Sorites, ou seja, mesmo que a gente vá para uma perspectiva pan-experiencialista, que o mais elemento, pan-experiencialista reduz o que seja não eliminativista, ou que a gente vá para uma perspectiva totalmente reducionista, as duas têm o problema de o quão autônomo o quão modalidade você precisa, o quão separado você precisa para determinar uma autonomia. Sim. Sorites, né? Sim, o grãozinho. Isso aí dá muito problema para a questão do que é um indivíduo biológico, né? Você pega, não sei se o Guilherme vai me corrigir, se são simbioses que não dá para tirar, né? O holobiontes e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a tentação de colocar a fronteira ontológica, né, por exemplo, nas células, é que a gente analisa fenômenos em ponto discreto. A gente vai falar meiose ou mitose e dividiu. A gente está contando duas células, né? Tem um momento que é isso aqui, ou o Thiago estava falando, né, de uma célula, como é que é, nucleada, o quê? Uma célula nucleada ou essencial. Né? E aí vai explodir talvez as questões. Sim, mas o problema é que a gente faz essa classificação, a gente monta isso na nossa experiência subjetiva. Sim. Faz uma classificação de que célula é célula na nossa experiência subjetiva. Não, claro. E aí acho que é legal voltar que foi nomeado assim, visto como parede, células, em analogia com algo humano, né? Assim como o Darwin fala de seleção natural a partir de seleção artificial, ele está nomeando isso a partir do favo das abelhas, mas a partir da célula monástica, né? Então, de fato, talvez o caráter discreto está na nossa cabeça. Mas, assim, sem entrar numa discussão metafísica última sobre a realidade ser discreta ou contínua, os nossos modelos trabalham com unidades discretas. Isso acho que já garante interesse suficiente. Ou a gente vai ter que mudar todos os nossos modelos. Todos não, existe um monte de coisa contínua e tal. Mas tem bastante coisa discreta, na verdade, no modelo. Mesmo discreto dá problema a gradação. Fronteira. Então, não, aí que vai... Mas eu acho que, assim, não dá para simplesmente jogar fora, né? Enfim, é um locus de tensão, né? Legal, obrigado. Tá certo. A gente tem comentários aqui do Thiago Guimarães. Vai falar amanhã cedo, né? Tá. Ele... Lê? Claro, seja por mim, claro. É importante lembrar que Scheiner é um biólogo e não filósofo da ciência. Consequentemente, muitas vezes este trabalho carece de uma base epistêmica mais robusta. Entretanto, um aspecto interessante da proposta dele é que ele parte daquilo que os biólogos, como praticantes da ciência, fazem,
Ao reconhecer isso, ele se aproxima bastante da dimensão pragmática da ciência. Então, recentemente, Scheiner expandiu a sua análise sobre a teoria da biologia ao aprofundar na dimensão da teoria da evolução. Olha. E aí, a ideia não é negar o valor epistêmico-ontológico da teoria da evolução, por exemplo, mas reconhecer o lugar e papel das demais teorias biológicas. Legal, super obrigado, Thiago. Não conheço esse trabalho mais recente do Scheiner, vou procurar. Obrigado. E também perguntaram assim, e eu respondi. Pessoas de outros laboratórios podem participar dessa claro, o Marcos das Ciências Moleculares, né? Claro, essas discussões segunda-feira são bem informais que a gente tem feito, assim, sobre tópicos de filosofia e biologia, aberta a qualquer pessoa interessada. Mas o que o Thiago trouxe, bom, não conhecia o trabalho mais recente do Scheiner, e se puder só subir, acho que ele tenta fazer algo normativo a partir do descritivo, ele tenta dar uma base, né? Quer dizer, olhando para a prática dos biólogos, e a partir daí tirar uma questão normativa, né? Talvez não tenha uma base epistêmica mais robusta, acho que não, acho que por isso que fica até fácil de criticar de um certo ponto de vista, né? Talvez seja injusto. Na verdade, todos que eu trouxe, como eu disse, são biólogos, né? Na verdade, biólogos que vão pensar, talvez filosoficamente, seria a biologia, nem sei se chega a ser a filosofia da biologia feita de dentro, mas o Maier e o Scheiner, sim, né? Praticantes da biologia que vão indo para a filosofia. Eu acho que tem pelo menos esse interesse, né, de ter a sensibilidade da prática, né, Thiago? Talvez seja um dos méritos. E, enfim, mas mesmo que alguém que trabalhe com modelação de teorias, aí vai ter que modelar de teorias, vai ter que olhar muito para a coerência, enfim, ele falar se está redundante ou não, enfim, é uma tentativa que ele faz. Eu acho que faz pensar, né? Por mais que, assim, certamente não é o retrato final, acho que isso todo mundo vai concordar, acho que é legal para provocar. E, em particular, isso, teoria geral, onde está a evolução, onde está a teoria celular. Obrigada. Perfeito, no horário. Gente, então, a gente encerra por hoje. Oswaldo, se quiser falar alguma coisa. Eu queria só fazer 2 comentários, então, vários, né? Então, amanhã a gente vai ter muito mais sobre proteínas e células, teremos sobre tumores, teremos sobre biosemiótica, que talvez possa elucidar alguns dos problemas, né? Ou não sei, veremos. A gente começa às 10 amanhã, das 10 às 5, todos estão muito, e todas são muito bem-vindos. E amanhã, após o evento, lá para 7, a gente está pensando em se reunir na Vila Indiana ali.